Os Estados Unidos são sempre vistos como um grande mercado, porque evidentemente são um país com uma população com mais de 300 milhões de pessoas, mas tipicamente quando se fala dos Estados Unidos nunca nos apercebemos efetivamente daquilo que é a dimensão daquele mercado na Europa. E se nós formos a ver, em 2018 tivemos apenas cerca de 30 milhões de viajantes dos Estados Unidos para a Europa. Se nós compararmos este número com, por exemplo, o número de turistas emissores, a emissão de turistas da Alemanha, que emite cerca de 100 milhões de turistas a nível europeu, vemos que a dimensão dos Estados Unidos não é, neste momento, assim tão grande como aquilo que podemos pensar no imediato. Tipicamente, os americanos ainda vão para os sítios mais populares, por exemplo, Paris, apesar de tudo, ainda continua a ser um destino muito relevante e, efetivamente, há aqui uma concentração naquilo que são, efetivamente, os países com maior dimensão na Europa, apesar de Portugal, nos últimos anos, ter vindo a registrar aqui uma popularidade desproporcional para a sua dimensão. Portanto, efetivamente, Portugal tem assistido uma popularidade absolutamente incrível nos Estados Unidos, em particular Lisboa, e a cota deste mercado no país tem vindo a aumentar significativamente, o que nos permite, de certa forma, ter aqui alguma confiança de que esta dinâmica não irá abrandar nem tão cedo. Portanto, a maioria dos americanos que vêm a Portugal acabam por ficar em Lisboa, vão também para a Zona Norte e para o Algarve, e apenas 2,7% em 2018 vieram à Madeira, o que compara com os 8% no caso dos Açores. Em 2019, efetivamente, estamos a ver que a tendência de crescimento mantém-se, o que é um excelente indicador. Portanto, estamos a falar de um crescimento novamente muito substancial, de quase 20%, mas infelizmente assistimos aqui a uma diminuição da cota da Madeira nesse número de americanos. Portanto, há aqui efetivamente uma perda de oportunidade que tem que ser analisada. Portanto, o que é que efetivamente procuram os americanos? Os Estados Unidos são efetivamente um país muito grande, muito diverso culturalmente, mas há aqui um conjunto de indicadores que nos permitem ver se efetivamente a Madeira poderá ter aquilo que os americanos procuram. Portanto, e para analisarmos esta tendência, para analisarmos este mercado, importa sempre pegar nos americanos afluentes, que são efetivamente aqueles que são apelativos para a maioria dos destinos turísticos e que são eles que ditam as tendências de procura. Portanto, há efetivamente aqui uma valorização muito grande dos novos destinos e experiências. Há cada vez mais uma preocupação com as questões políticas e ambientais. Cada vez menos utilizam os agentes tradicionais e, portanto, também é preciso termos aqui presente de que o luxury travel nos Estados Unidos já não é bem aquilo que é o tradicional, já que o luxury travel é cada vez mais nós termos contacto com as realidades locais, termos a oportunidade de crescer, desenvolvermos pessoalmente por via das viagens que fazemos, e o típico hotel de luxo está muitas vezes fora de moda. Apesar disso, aparentemente, há aqui um rebound em 2018 desta tendência, mas, aliás, é em 2019, mas é uma tendência que ainda está indefinida. Portanto, efetivamente, o americano é um turista que está habituado a gastar bastante por cada noite de hotel, até porque as viagens domésticas nos Estados Unidos implicam tipicamente, em especial nas grandes cidades, o dispêndio de um valor significativo. Basta irmos a Boston ou a Nova York, $200 é um valor relativamente reduzido para uma noite. É muito difícil arranjarmos um hotel por esse montante. Portanto, há efetivamente aqui um aumento significativo do número de pessoas que se consideram luxury travel e, portanto, acima de tudo, as pessoas estão à procura de
viagens que lhes deem uma nova perspectiva sobre o mundo. Daí a importância de viajarem para destinos muito diferentes e exóticos. Este também é um mercado onde a operação turística tradicional, como aquela que conhecemos na Europa, já é praticamente inexistente, o que dificulta sobremaneira o trabalho da promoção de um destino turístico, porque não há um conjunto de players com peso suficiente que permitam montar rapidamente uma operação e consigam rapidamente canalizar milhares de turistas para um novo destino. Portanto, esta dinâmica não existe, ou existe muito pouco, e existe um pouco para as Caraíbas, mas não há efetivamente esta dinâmica. Portanto, as pessoas estão cada vez mais independentes, compram aquilo que têm a comprar nos sites diretamente dos fornecedores, é praticamente tudo online, portanto, aquela figura do agente tradicional no centro comercial ou na cidade praticamente não existe, e isso também coloca um conjunto de desafios a quem quer promover e vender um destino, em especial se os resultados forem, se a expectativa seja que os resultados sejam muito rápidos. Aqui, isto parece que é bastante óbvio, mas pode até não ser em alguns casos. Os americanos, mesmo os mais velhos, isto da nossa experiência, são efetivamente muito dependentes da tecnologia. Nós encontramos pessoas com 70 anos que têm iPhones e que fazem o check-in no telemóvel, e esta é uma realidade que não é tão evidente na Europa. Portanto, se nós queremos chegar junto dos clientes, incluindo os mais velhos, temos que estar presentes nas plataformas digitais. Só agora, muito rapidamente, falar sobre o caso dos Açores, porque é um caso de algo que é muito diferente da realidade da Madeira, mas não deixa de ser também um destino insular português, e como tal, há aqui pontos de contacto que vale a pena analisar. Portanto, os Açores, historicamente, têm, efetivamente, um conjunto grande de turistas dos Estados Unidos, turistas de passageiros, muitos deles são imigrantes que regressam a casa, e se nós olharmos aqui para os dados históricos, vemos que só a partir de 2013 é que os números começam efetivamente a crescer. E isso acontece porque foi feito um trabalho de promoção dos Açores para além dos açorianos da diáspora nos Estados Unidos. Portanto, foi preciso começar-se a promover os Açores nos meios digitais para conseguirmos chegar junto dos típicos americanos que não têm qualquer tipo de ligação à comunidade. E nós, como já tínhamos a sorte de ter ligações diretas, esse trabalho depois surtiu efeitos muito rapidamente, porque as acessibilidades já estavam criadas e haviam lugares para vender, em especial no inverno, e portanto o mercado reagiu muito rapidamente. Portanto, como eu estava a dizer, os americanos já não são os da diáspora, muitas vezes isto é uma ideia pré-concebida de que os Açores estão agora a crescer nos Estados Unidos, porque por qualquer razão os imigrantes estão a regressar mais a casa, não é isso que se está a verificar. Nós temos turistas nos Açores que vêm do Alasca, que vêm do Havaí, do Kentucky, vêm de todos os sítios, portanto, porque descobriram este novo destino normalmente na internet. É também um destino que está com uma notoriedade incrível nos mídias americanos. Isto não acontece por acaso, não foram agora os jornalistas americanos que se lembraram dos Açores. É um trabalho que está a ser feito pela Associação de Turismo dos Açores e por nós também, na captação deste interesse de jornalistas tradicionais, mas também de muitos dos influencers digitais. Portanto, nós posicionamos-nos atualmente como um destino de natureza, um destino que é sustentável, seguro, acessível e autêntico. Aliás, o nosso mote da Azores Getaways é Escape to Authentic. É efetivamente o trabalho de promoção é efetivamente feito quase exclusivo nos meios digitais, com articulação com também alguma imprensa tradicional, mas também, acima de tudo, com imprensa tradicional que tem um bom posicionamento digital e com bons influencers digitais. Nós, desde há algum tempo, pelo menos no caso da Azores Getaways, posicionámos os Açores de uma forma muito semelhante ao posicionamento da Islândia. Isso é deliberado porque a Islândia tem mais de 600 mil americanos lá todos os anos e nós temos 10 vezes menos. Portanto, e temos 10 vezes menos depois de termos crescido nos últimos anos. Portanto, nós sabemos que para os americanos
o posicionamento como destino de aventura, de natureza, exótico e acessível, portanto, que é relativamente próximo dos Estados Unidos, é aquilo que faz sentido. Portanto, nós somos uma Islândia com um clima mais ameno. Ao nível das acessibilidades aéreas, infelizmente, recentemente, já depois de ter tido o convite para vir aqui à Madeira, tivemos uma notícia muito pouco positiva, porque a Delta, depois de 2 anos de operação, cancelou a rota direta de Nova Iorque para Ponta Delgada, mas continuamos a ter voos diretos de Boston e não só. Portanto, no verão temos 12 aeroportos nos Estados Unidos para Ponta Delgada, há uma operação sazonal que vai de Oakland para a Ilha Terceira, não sei se este ano se vai manter, e também temos pontualmente de Providence também para a Ilha São Miguel, e depois temos efetivamente a opção de via Lisboa com a TAP. Portanto, aqui nas expectativas para o nosso futuro, eu pus aqui um ponto que é mais um desejo de que, pronto, isto é a minha expectativa, se tudo correr bem pode ser que a SATA consiga aumentar um pouco a capacidade no próximo verão, mas acima de tudo vamos apostar na promoção junto dos americanos que já estão a planear vir a Lisboa e convencê-los que faz sentido ir também aos Açores. E há aqui, efetivamente, um foco muito grande no crescimento em 2020, para que depois o sinal ao mercado não seja de que, com a saída da Delta, os números caíram e, como tal, isso possa desmotivar outras transportadoras aéreas americanas a abrir ligações diretas para os Açores. Concretamente, no caso da Madeira, esta é uma pergunta que, para nós, tem uma resposta muito imediata, porque nós temos dados que nos permitem dizer com toda a certeza que os americanos gostam da Madeira. E nós dizemos isso porque nós já temos 2.000 americanos por ano a vir à Madeira, desde há alguns anos, com um esforço relativamente pequeno, e nós começamos a vender a Madeira como forma de diversificar aquilo que estávamos a oferecer aos nossos clientes e, acima de tudo, combinamos Madeira com Açores, utilizando as ligações da SATA. E como enviamos questionários aos nossos clientes, sabemos que os clientes gostam muito de vir à Madeira. Aliás, um dos pacotes com melhor performance que nós temos no nosso site é o combinado Madeira mais Açores. Portanto, os americanos garantidamente gostam da Madeira e se nós trouxermos muitos mais americanos à Madeira, rapidamente irá criar-se um ciclo virtuoso entre as pessoas que depois recomendam Madeira aos amigos. Porque as expectativas não irão ser defraudadas. Agora, temos é que saber vender a Madeira aos americanos. E aqui temos que mesmo ir para o lado temos que os convencer que isto é efetivamente um destino exótico, porque é para eles um destino exótico, apesar de ser um destino bastante conhecido na Europa, e é um destino que lhes permite vangloriar-se perante os seus amigos por serem muito sofisticados, por terem descoberto algo que mais ninguém conhece. Portanto, este é um fator, isto é um chavão de comunicação que tem que ser muito bem trabalhado. É, apesar de tudo, relativamente acessível, ainda não tem voos diretos, mas é um curto voo de Lisboa, tem efetivamente muita aventura, tem natureza, tem história, tem tudo o que realmente eles procuram, tem, depois aquilo que é aqui porventura, porque, bem, isto é subjetivo, mas eu acho que tem efetivamente a melhor passagem da Europa, que neste caso, quase garantidamente, não está a ser promovido amplamente nos meios digitais nos Estados Unidos, e tem, obviamente, um clima fantástico o ano todo. Portanto, nós temos mesmo que os inspirar pelas imagens da natureza, tentar evitar aqui as fotografias das grandes urbanizações, às vezes há panorâmicas que mostram a cidade do Funchal, fotografias muito, muito bonitas, mas que se calhar passam a mensagem errada porque mostram uma grande urbanização e se calhar fazem o potencial turista pensar que isto é demasiado desenvolvido, quando efetivamente há aqui um misto de desenvolvimento, conforto, sofisticação, com um lado selvagem da ilha que permite que um turista americano tenha um dia de aventura na serra e depois tenha um conforto incrível ao ficar num bom hotel à noite, não é? Há aqui um ângulo relacionado com os costumes locais que pode ser muito bem explorado, uma vez mais natureza, e mesmo na vertente lifestyle, com os novos hotéis de luxo que estão a surgir na Madeira, também há aqui um eixo de comunicação que pode ser muito interessante e que pode captar a atenção de muitas audiências qualificadas. Portanto,
Eu, apesar de não ter muita experiência na venda dos Açores na Europa, muito menos da Madeira na Europa, a percepção que eu tenho é que as razões do inglês para vir à Madeira serão, por exemplo, do inglês são diferentes das razões do americano, e nós temos mesmo que interiorizar isso e adaptar completamente o nosso discurso, a nossa comunicação para o cliente americano. Portanto, traduzir conteúdos, reutilizar vídeos, coisas que já tinham sido produzidas nos outros mercados, em alguns casos pode não ser o mais indicado, temos mesmo que perceber aquele mercado e criar conteúdo específico para agradar esses potenciais turistas. Acima de tudo, meios digitais, lá está o porta a porta com os agentes tradicionais, com os operadores tradicionais, irá trazer resultados muito abaixo daquilo que é o que se verifica na Europa. Portanto, a estratégia de comunicação tem que ser totalmente na internet, tem feita totalmente na internet, com ferramentas sofisticadas, colocando produtos à frente dos clientes depois de já terem tido algum contacto com fotos e vídeos e copywriting de qualidade. Mas isso tem que ser feito com uma precisão matemática para que efetivamente depois haja um retorno, que haja uma conversão dessas audiências em alguns turistas. Portanto, a imprensa tradicional, apesar de tudo, e apesar de cada vez menos as pessoas passarem tempo nos jornais, mesmo nos online, a ler os grandes artigos, é fundamental para dar substância àquilo que é dito sobre o destino, em especial perante os turistas que já estão a equacionar uma viagem e que querem saber mais coisas e que querem ouvir por parte de algum jornalista reconhecido aquilo que efetivamente é a sua opinião sobre o destino. Portanto, tal como nos Açores, nós não estamos presentes na imprensa americana todas as semanas, mas se calhar temos mais de 40 referências em bons canais de comunicação anualmente. A Madeira tem todas as condições para ser notícia, porque há tantos eixos de comunicação, há tantos motivos para se falar sobre a Madeira que é fácil arranjarmos pretextos para os jornalistas falarem amplamente sobre este destino nos Estados Unidos. E, portanto, ao nível das acessibilidades aéreas, que eu sei que, enquanto também insular, cidadão dos Açores, sei o que é que isto custa. No imediato pode não ser possível a materialização de uma ligação aérea direta para os Estados Unidos e, portanto, temos de ser muito pragmáticos e arranjar formas de captar tráfego indireto rapidamente para depois também ser mais fácil persuadir transportadoras a voar para a Madeira, porque os números já irão demonstrar que há procura. No imediato, eu acredito que tanto a SATA como a TAP podem beneficiar de uma maior exposição à Madeira, no caso da SATA em particular, porque já há uma ligação de Ponta Delgada para o Funchal que tem funcionado relativamente bem e que porventura pode até, mas aqui estará o seu diretor comercial da SATA que evidentemente poderá ter algum comentário sobre isto. E pronto, e resta-me agradecer a atenção e estou disponível para qualquer pergunta. Muito obrigado.